Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo e hoje eu gostaria de resolver com vocês mais um exercício da prova de conhecimentos gerais da UFPR, no caso de 2022 para ingresso em 2023. Hoje a gente vai resolver o exercício 18 da prova. Esse exercício é bem interessante porque ele traz dois conceitos, né? Para poder resolver você tem que ter o conhecimento de como que se calcula o volume do cone e ao mesmo tempo você tem que conhecer um pouco do conceito de logaritmo. Então não é um exercício muito complicado, mas ele assusta a maior parte das pessoas. Eu imagino que ele assuste porque ele é um exercício um pouco estranho por misturar esses conceitos, mas não é nenhum bicho de sete cabeças como a gente vai ver agora. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no exercício. Na figura ao lado, tem-se um reservatório no formato de um cone circular reto com altura h e área de topo igual a 12 metros quadrados. Esse reservatório está sendo preenchido com um líquido cujo volume em metros cúbicos é dado por volume em função do tempo, que dá log de 2 de t ao quadrado mais 1. Ele me disse então, por enquanto, que esta área circular aqui é igual a 12 metros quadrados. E aí eu tenho esse h aqui, que é a altura do cone, do reservatório normal, e ele me deu uma expressão que em função do tempo, né, eu obtenho o volume. Sendo t maior ou igual a zero o tempo. Quanto tempo o líquido atingirá metade da capacidade desse reservatório? Ele quer a metade da capacidade, ou seja, ele quer que eu veja a metade do volume. O primeiro passo é a gente saber como que você encontra o volume de um cone. O volume do cone é dado por a área da base vezes a altura sobre 3, certo? Então essa aqui é uma definição que você já teria que estar acostumado, né? Uma fórmula que você já deveria ter conhecimento. Então, se o volume do cone é a área da base vezes a altura sobre 3, o que eu vou ter que fazer é o seguinte: eu sei a área da base, ele me forneceu. A área da base do cone é 12 metros quadrados, é a área da parte circular, né? Então eu tenho que o volume do cone vai ser 12H sobre 3. Eu posso simplificar esse 12 com esse 3, eu vou ter que o volume do cone é 4H. Então eu já tenho uma expressão que me dá o volume do cone. Só que ele quer a metade da capacidade, ou seja, ele quer saber quanto que seria o tempo para metade do volume. Ou seja, então eu preciso fazer VC sobre 2. Então eu vou pegar a metade desse valor, que vai ser 4H sobre 2, e portanto vai dar 2H. Certo? Então essa seria a expressão que me dá a metade da capacidade. E agora o que eu faço? Eu pego esse volume, essa metade do volume, e substituo na expressão que ele me forneceu, na função. Porque aí eu consigo isolar o t, que é exatamente o que ele quer que eu chegue. Ele quer que eu chegue na expressão em função da altura. Né? Então que eu encontre o t em função da altura. Então eu vou substituir o 2h aqui. Aí eu vou ter o seguinte: 2h vai ficar no lugar desse VT, então o V em função do T vai passar a ser igual a 2H. Então eu vou ter que 2 vezes a altura tem que ser igual ao log de 2 de T ao quadrado mais 1. Tá certo? Bom, o que eu tenho que fazer agora é o seguinte: para poder prosseguir, eu tenho que lembrar da definição de logaritmo. A definição do logaritmo me diz o seguinte: se eu tiver log de o logaritmando aqui, né, no caso for a base A, log de A na log de B na base A, no caso, né, for igual a x, então esse é o logaritmo, esse seria então o que a gente chama de logaritmo, essa seria a base e esse é o que a gente chama de logaritmando. Nome meio grande, mas beleza. Pela definição eu posso reescrever isso como sendo B terá que ser igual a A elevado a x. Essa definição é importante para nós, porque aí eu posso fazer a mesma coisa para remover o log. Porque aí eu faço o seguinte: eu tiro esse log, levo esse 2 da base para o valor do logaritmo, e aí eu vou ter que 2 elevado a 2h terá que ser igual ao resultado ali, que seria t ao quadrado mais 1, né? Então seria igual, no caso, ao logaritmando. Desculpe. Agora o que eu faço? Eu vou ter que isolar o t. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer que t ao quadrado é 2 elevado a 2h menos 1. Subtrair menos 1 dos dois lados. Esse 2 elevado a 2h eu posso reescrever como 4
elevado a h, né? Então eu vou ter que t ao quadrado é igual a 4 elevado a h menos 1. E o último passo é o seguinte, eu vou extrair a raiz. Ele me disse aqui que a raiz tem que ser positiva, o que é óbvio, né? Considerando que quando você trabalha com unidade de tempo, tempo só faz sentido se for uma unidade positiva, então eu vou extrair a raiz positiva. E nesse caso, eu vou chegar que t terá que ser igual, então, a raiz quadrada de 4h menos 1. Então a gente desconsidera a raiz negativa nesse caso, porque o tempo ele me disse, mas também já estaria implícito que ele tem que ser positivo. Portanto, a nossa resposta aqui seria a letra A. Tá certo? Então é um exercício simples, mas interessante porque traz essas duas definições, esses dois conceitos, tanto do volume do cone quanto do logaritmo, né? A definição do logaritmo. Certo? Então era isso. Muito obrigado pela atenção e valeu!